Bom dia. Você tá gravando aí já? Já. Bom dia. Você pode se apresentar pra gente, por favor? Bom dia. O meu nome é Edinalva, Demudo, se por acaso for. Aliás, eu pensei. De Carvalho Vieira. E a gente queria saber também qual é a sua idade. A minha idade, 75 anos. A sua idade e a sua origem familiar. Família, meus antepassados, você quer saber? Sim, a senhora é de São Paulo mesmo? Sou ou da você é de outro Bahia, lugar? sou da Bahia. E vivo há 50 anos, há 51 anos quase em São Paulo. E qual foi a sua atuação profissional ao longo da sua vida? Ai, espero que eu falei, mas sou bem. A senhora pode ir falando e depois Sim, a gente sim. vai editar Depois o vocês áudio, vão tá bom? editar. Né? A minha profissão, você falou? Isso. Aqui em São Paulo eu tive várias profissões. Por necessidade de trabalho, nunca fiquei sem trabalhar, então que aparecesse assim. Mas graças a Deus eu tive algumas profissões que não foram muito pesadas. Né? Eu comecei primeiro, né, em casa de família, foi a primeira família que me acolheu em 70, eu vim para cá. Por isso que eu falei, que eu falei errado a data que eu estou aqui. Eu estou aqui, eu acho que já há 54, 55 anos. Né? Então, eu fui acolhida por essa família e aí, quando eu saí de lá, eu já fui trabalhar numa fábrica de costura. Até 72 eu trabalhava numa fábrica de costura e assim fui depois trabalhar em casa de idosos, fiz um curso naquele tempo, ainda era o Hospital das Clínicas, dava um curso de atendente de enfermagem, né? E aí eu fui trabalhar de atendente de enfermagem numa casa de idosos. E de lá fui tendo outras profissões alternativas assim, até que eu vim da casa de idosos, foi quando eu me casei e vim morar aqui no Vista Alegre, aí já em 80. Né? Então vim para cá em 80. Fala um pouco sobre a sua infância, a sua trajetória pessoal aqui. A infância, uma infância normal de uma pessoa moradora, de uma pessoa que veio lá do sertão da Bahia, que nasceu lá e viveu lá, e moradora num lugar que a gente nem sabia que existia infância. A gente sabia que a gente era pequeno, a gente era criança. Mas foi boa, foi muito boa a infância de correr no cerrado, de correr junto com os animais. Não tinha, a gente não sonhava que tinha um outro mundo. O nosso mundo é aquele mundo do cerrado, do trabalho na roça muito cedo. Aos 7 anos eu comecei a trabalhar, o trabalhinho de criança, mas eu comecei. Aos 7 anos eu já tinha conhecimento do trabalho na lavoura. Minha mãe fazia um trabalho maior, mais pesado assim. Eu colhia as vagens do feijão junto com ela, ou então do milho para pegar daqui e pôr ali. Então essa foi a minha infância. Né? E depois, sábado e domingo, como a gente não trabalhava, aí eu brincava de bonecas. Bonecas que a gente construía à base de panos enrolados, à base de sabugo, essas coisas assim. E aí o tempo foi passando, aí já um tempo maior, eu comecei a ter conhecimentos, porque aí eu já saí das bonecas mais bonitas. Mas aí ganhei uma boneca que era diferente e aprendi a fazer. Eu mesma fazia as bonecas. Né? Já tinha criatividade de fazer as bonecas. Essa foi a minha infância e adolescência. E a adolescência já era mais pesada um pouco, porque aí as coisas eram maiores.
Aí eu já tinha que ajudar a lavar a roupa, que era lavada no lago, né? Já tinha que ajudar a buscar a lenha, eu já tinha que buscar os animais que dispersavam, e aí no final da tarde tinha que ir para casa. E aí já fui mudando, fui mudando. Era trabalho, estudo, muito pouco. Na minha família de origem, muita educação em relação a conviver, a tratar bem as pessoas, a tratamentos. Mas a escola letiva a gente não tinha. Aí tinha uma professora que reunia um grupo de alunos, porque era uma pessoa esclarecida, que vinha de outro lugar, e ela achava assim, um absurdo naquele local ter tantas crianças e não ter ninguém que ensinasse a escrever o nome. E ela sabia, ela deu aulas para nós, com ela eu me alfabetizei. E o meu professor de matemática, e meu pai, vendo eu sendo alfabetizado por aquela senhora, ele se entusiasmou e trouxe para morar no nosso sítio. Para morar, assim, morava, eu ia nos fins de semana embora. Um professor de matemática. Aí eu tive algumas aulas também de matemática. E aí foi isso. Vim para São Paulo aos 19 anos, semi-analfabeta. E chegando aqui em São Paulo foi quando tudo... Eu tinha paixão por São Paulo, tinha paixão para vir para São Paulo. A minha história muda um pouco aí, porque quando eu perguntava às minhas amigas por que você veio para São Paulo, por que elas diziam, porque lá eu não tinha condições de ver, lá eu precisava, foi para trabalhar, foi para ter um dinheiro, porque lá... Não, eu já fui o contrário. Eu deixei meu sítio, o sítio do meu pai, um rebanho de ovelhas, com vacas leiteiras, o armazém, que a gente chamava, aqui chama armazém, lá a gente chamava depósito, com sacarias de colheitas. Não vim para São Paulo por necessidade, eu vim porque eu tinha paixão por São Paulo. E cheguei aqui, fui bem acolhida e a paixão cresceu e nunca quis voltar para a minha terra. Só a passeio. Eu ia visitar meus pais, meus parentes. E amo São Paulo porque talvez era isso que me afastava um pouco dessa vontade de continuar na minha terra. Que eu olhava, eu preciso de espaço, eu não posso ficar meio presa. E lá eu olhava, não tinha para onde crescer, nada. E aqui eu cheguei, encontrei todas as possibilidades. Aqui eu terminei meus estudos até o ensino médio, e aqui eu tive algumas profissões. Aqui eu trabalhei nessas obras sociais durante 7 anos, quase 8, sendo educadora, e primeiro pajem, e depois educadora. E aqui eu ajudei a construir esse bairro, a fundar esse bairro. Porque as pessoas só moravam, as casas de aqui, as pessoas só moravam. Quando chegou um grupinho de pessoas que a gente foi, primeiro as irmãs que tinha aqui, e aí a gente foi organizando um grupo para fazer as cobranças para a benfeitoria do bairro. Por isso é quando eu falo, a Mina falou das obras sociais, eu cortei ela um pouquinho, porque as obras sociais não começou, o posto que tinha na casa paroquial não era das obras sociais. Foi umas irmãs que caíram de paraquedas aqui também, naquele fim de mundo que era Vista Alegre, trazida pelo padre que tinha próximo, que é uma comunidade São Benedito, aqui no Recanto, e que elas queriam fazer uma missão. E ele tinha aqui um velhinho, um padre muito velhinho já, o padre Alberto. E aí ele falou, aquela comunidade precisa muito de apoio. E aí eles construíram uma casa, que até hoje só foi reformada, foi modificada, mas até hoje está ali. E ali eles, vindo tudo da Itália, no apoio, vindo tudo da Itália, para o laboratório, tinha um laboratório. As mulheres precisavam fazer teste de gravidez,
né? O pré-natal era tudo aqui que se fazia, né? E aí nasceu o primeiro posto do Jardim Vista Alegre, né? E não tinha ainda as obras sociais. Só que essas mesmas irmãs aí vai movimentando, porque quando surge um projeto, aí facilita para surgir outro, porque o grupo foi vendo a necessidade de outros projetos, porque muita criança naquela lama, era lama, né? Aí esse grupo, Padre Alberto, com as irmãs, tinha irmãs italianas, eram 3, viu a necessidade de fazer um acolhimento para essas crianças. Só que sem nada, não era formal, nada formal. Fizeram aqui logo a capelinha, o Padre Alberto quis fazer a capelinha, fez a capelinha, tinha um terreno baldio em volta dessa capelinha, que são onde tem as salas. Ele aí teve a ideia de fazer um salão e depois uma cobertura aí na frente para acolher essas crianças, né? E aí, com a ajuda da comunidade, com as doações, foram alimentando essas crianças. Então, quem começou as obras sociais, daí esse grupo, que vários já morreram, não tem. E os que têm não vieram hoje, eu pensei que eles iam, mas também uma está, ela tem um problema, ela foi operada de câncer, está em recuperação, e tem uma outra senhora, temos 3 senhoras ainda que poderiam estar aqui. Os homens tem poucos, a maioria já se foram, né? Mas os homens trabalharam aqui também. Então aí ele sentiu essa necessidade de fazer um lugar onde acolhesse essas crianças. Mas e aí, como alimentar? Que cada vez apareciam mais crianças. Mas as irmãs pediam ajuda lá na Itália, o Padre Alberto, que era italiano também, enviam as ajudas aonde se alimentava essas crianças, mas não era possível uma coisa de todo dia, que era pontual, ser alimentado, ser baseado numa coisa que vinha de vez em quando. Tinha que ter uma coisa mais segura, né? E foi quando começou a batalhar para que aqui fosse, não sei como se dá o nome, assim, registrado e se existisse no poder público. Oficializado. Né? Oficializado. Oficializado. E se existisse no poder público para vir uma ajuda para cuidar das crianças. E aí foi quando começou as obras sociais, ainda sem ser oficializado, ainda na clandestinidade, diria assim, mais ou menos. Eles mandavam uma verba, mas não para pagar trabalhadores, pagar funcionários, só para uma alimentação, né? E aí foram lutando, o próprio grupo foi lutando e surgiu as obras sociais de fato, que é a partir dali da onde Olívia contou. Já eram as obras sociais, que ele já tinha uma formalidade, né? Mas até esse ponto aí era informal. E aí foi surgindo as obras sociais, que hoje é um grande projeto com criança. E também não só com criança, com adulto, com outros projetos. Já passaram muitos projetos por aqui, que acabam morrendo no meio do caminho, por 50 anos, não é 50 dias, né? Nós aqui não tínhamos água potável, água assim, encanada. A gente tinha um poço artesiano, que saía que era nessa mesma casa paroquial onde tinha o posto de saúde. E aí o pessoal chegava, as irmãs ligavam a máquina para puxar a água e a gente pegava a água aqui na calçada, né? Até que veio a luta da água. E começou a vir água para os encanamentos, o encanamento desse terra, né? Só na rua. Aí tem outro ponto importante também, esse bairro, que não tinha asfalto. Isso aqui é uma lama que
a gente subia essas rampas, já tinha umas madeirinhas para ficar assim, para você conseguir firmar para subir. Porque pisava na chuva, né? Na chuva e coisa escorregava. Então, não tinha asfalto. Não tinha posto de saúde. Não tinha creche. Com muita luta já dos primeiros, eu entrei aqui em 81. Não, 81 eu tive uma gravidez, eu tive uma criança, eu entrei aqui em 83, né? E aqui não tinha, antes de 83, em 83 já estava surgindo a primeira escola. Tinha um barracão em cima do brejo, era um taboal, nem sei se vocês sabem o que é taboa, mas era um taboal. E ali tiraram um pouco da taboa, fizeram uma palafita, em cima dela fez a primeira escola do Jardim Vista Alegre, João Amós. A escola João Amós, que vocês devem ter passado pertinho dela aqui. Né? Um complexo escolar que tem, educacional, tem aqui embaixo. E aí nasceu a primeira escola em cima do brejo, que aí a gente ia ter reunião com uma diretora, aliás foi uma diretora que nos ajudou muito também, né? Nos orientando, porque a gente era tão analfabeto nessa situação que a gente não sabia nem muito como lidar com a política ou como requerer direitos, ou como ter um carimbo para carimbar um documento, né? E ela nos ajudou nisso. E ali a gente ficava nas reuniões e os sapinhos saindo assim, lá, a emenda da palafita. Era muito interessante. Uma das histórias que eu gosto de contar, porque é muito importante. Hoje, geralmente, os jovens não conseguem, não vê mais, graças a Deus, que já vê os anteriores que já construíram, né? Mas os jovens não têm mais o costume de ver nascer do zero um projeto, do zero. Quando tem os projetos, mas os projetos modernos, né? Mas hoje é difícil, ainda tem algumas ocupações nos arredores de São Paulo, nas periferias, que ainda nasce do zero alguma coisa. Agora já devo estar bem para ser do zero mesmo, era uma casinha aqui, uma outra casinha lá, e um grupo de mulheres com alguns homens, que nem todos os homens poderiam participar, fazendo as reuniões para poder a gente fazer uma comissão para cobrar dos políticos. Qual que é a sua relação com essa instituição? Ou alguma que você já fez parte, ou que você esteja fazendo parte? Aqui eu fui, diria assim, no final não existia mais monitora. Comecei na parte de crianças, a partir dos 5 anos, como página. Na casa paroquial abriram uma creche informal, porque não tinha ainda o convênio com a prefeitura, né? Então eu comecei no salão da igreja, da capelinha, aquela capelinha que eu falei. Ali eu comecei com uma irmã religiosa e assim umas 15 crianças. A gente começou a creche. Então eu fui uma das primeiras monitoras da creche, das obras, que depois veio a conectar, por questões de legalidade, as obras sociais de Vista Alegre. Mas ali eu comecei, eu e a irmã Odília, uma nossa irmã antiga, começamos a creche do Jardim Vista Alegre, que hoje já tem outros nomes, né? E aí, quando eu saí da creche, eu vim para o CJ. Na época não era CJ, na época era OSE, né? Eu vim para o OSE.
E aí eu passei a ser monitora. Mas aí eu fui fazendo cursos, formações, os cursos de formações, passei a educadora de adolescentes, de crianças e adolescentes, né? Eu não é uma professora, mas uma educadora, onde elas querem acolhidas após a escola letiva, eles eram acolhidos aqui para não ficar sozinhos em casa enquanto os pais trabalham, né? E eu era uma dessas pessoas que ficava com os grupos acolhidos. E o tempo foi correndo, eu cheguei até coordenadora dessa instituição. Mas aí foi quando eu estava com problema, calo nas cordas vocais, então trabalhava bem até um período, outro período já não dava para trabalhar mais, porque se fala muito trabalhar, tanto faz com criança ou com adolescentes, né? E aí foi quando eu resolvi, e tinha chegado o tempo de eu sair. Já estava um pouco cansada do trabalho, mas também porque eu perdi a minha voz, e aí eu achei melhor sair. E nessa saída, quando você falou das profissões, foi quando eu tive a ideia, era uma coisa que eu gostava de fazer. Fui fazer, peguei o dinheirinho que eu tinha, depois de fazer algumas coisas necessárias sobre uma parte, eu investi na confeitaria. Foi quando eu fiz um curso de confeitaria, panificação, gastronomia, pelo o Senai, né? E aí trabalhei muitos anos, né, nesse ramo. Aí veio um tempo que a gente abriu até uma cozinha industrial, né? Que aí já foi, mas nesse decorrer também a gente já tinha, mesmo, né, paralelamente, Jussara já estava aqui com o Padre Silton, aqui morando na casa paroquial, e eles são apaixonados pela área da comunicação. O Padre Silton é professor em comunicação, vocês sabem disso, né? Aí a gente teve curso da PASCOM, também na área da comunicação, e curso de jornalismo, para poder trabalhar no pequeno jornal que vai surgir aí depois para vocês. E aí eu fui passando por essas tarefas todas e passei, além de ser coordenadora aqui, fui também vice-presidente da Associação Catareira. E trabalhei na Associação Catareira há bastante tempo. Quando a rádio abriu aqui, a gente não tinha como segurar, eu tinha que fazer um projeto, e como fazer um projeto, onde eu consegui abrir uma rádio, tu não sabe o que foi. Aí eu tomei conta de um programa, falei, então vamos junto. Aí eu montava o programa musical, que era apresentado às 5 horas da tarde, para poder a gente ter conteúdo. Hoje os youtubers não correm atrás de conteúdo, então aí a gente corria atrás para ter conteúdo para essa rádio, senão a gente não ia ter um histórico da rádio para poder legalizar ela no futuramente. Então era uma FM, mas mesmo assim ela precisava pegar a mais distância, alcançar mais distância. Mas tinha que apresentar o porquê que vocês pedem para alcançar mais longe. A gente tinha o direito de ter uma rádio que pegava aqui a comunidade, pegava ali uma distância muito pequena, mas a gente queria uma distância maior. Hoje ela já pega a distância da Brasilândia, né? Porque depois de uma luta foi conseguido subir degrau em degrau a distância, que é muita luta mesmo, muita documentação, porque não é muita burocracia, né? E qual foi a importância desse envolvimento com a comunidade para a sua vida pessoal?
para mim foi bom, foi bom. Foi bom porque me deu um crescimento, sabe aquele crescimento que não vem da escola, né? Que você não consegue na escola, você tem que lidar com a sua família, com seus filhos, e você precisa de ter atualizações, de ter se um filho está com dificuldade na questão de história, você tem que ter um conteúdo para ajudá-lo. Para mim foi muito bom, porque eu tenho 5 filhos, né? Naquele tempo, pequenininhos, né? Pequenininhos assim, adolescentes, já não eram tão pequenos. O menor era meu caçula. Mas aí eu precisava acompanhá-los, porque a gente tem aquilo. Não posso fazer meu filho ficar envergonhado diante dos ambientes que ele participa. Então, eu queria acompanhar minhas filhas, tenho 3 filhas e 2 filhos, nos ambientes que eles participavam, na reunião da escola, né? Responder às dúvidas deles quando eles estivessem na escola, chegassem em casa, e que eles pudessem me apresentar sem ter vergonha. Eu vi assim, algumas crianças, ou alguns adolescentes principalmente, que preferiam ir sozinha no lugar do que ir com a mãe ou com o pai, porque tinha suas limitações, né? E eu não queria que meus filhos passassem por aqui. E aí eu procurava ter o maior conhecimento, o maior engajamento possível, para eu contar para ele a história do bairro, contar para eles que fazia as escolas, trabalhavam muito nessa direção, monta tal coisa sobre o bairro, monta um painel, ou monta uma história. E eu não queria que eles chegassem, mãe, foi pedido isso, pedido aquilo, e eu, não sei, tenta descobrir, ou se vire. Não. Eu falava, vamos ver, eu vou ajudar até onde puder. A hora que for o meu limite, que eu não puder mais, aí vocês têm que procurar ajuda. E isso acontecia, às vezes chegava um limite que eu também estava estudando junto com eles. Só que o jovem, ele é muito mais acelerado. E eu, como eu comecei no Mobral, vocês já ouviram falar do Mobral? Nunca ouviram. É um projeto de... Ai, meu Deus, Paulo Freire. Já ouviu falar de Paulo Freire? Era um projeto de alfabetização do Paulo Freire. E aí eu comecei aqui mesmo, nessas salas, nas primeiras salas, a estudar à noite. Eu já tinha estudado, só que aí aqui foi para formalizar, entendeu? Eu queria ter um certificado, e para eu ter o certificado eu tive que passar por esse processo. Mas quando eu cheguei em São Paulo, eu encontrei essa pessoa que eu falei, essa patroa, que já era uma pessoa maravilhosa, já me pôs, assim, me jogou assim, na sala de aula noturna. Não tinha muito naquele tempo, era em Pinheiros. Ali tem uma rua, Teodoro Sampaio, travessa da Teodoro. Tinha ali um colégio que os alunos do Mackenzie davam aula de alfabetização. Não tinha esse projeto que tem aqui agora. Eles que queriam tudo na busca de melhorar a questão da alfabetização no Brasil. E aí eles iam lá dar aula, e ela me jogou lá e falou, vai estudar, né? Então eu trabalhava, e quando era 6h30, assim, já ia para a escola, que começava às 7h da noite. E aí, quando eu vim para cá, que eu passei pelo Mobral, eu tive até que ter tolerância, porque eu tive que começar assim, não do zero. Quando eu entrei aqui, eles fizeram eu prestei uma prova
provinha que dava uma classificação. E eu fui classificada para já entrar na quarta série, né? E aí daqui eu saí, fui acompanhando o que hoje é o EJA, ou tem um outro nome também, depois do EJA, que agora eu não me lembro. Era o MOVA, que foi o nome que a gente não, ouviu. Não, o MOVA é novinho. MOVA é Supletivo? Passei pelo supletivo. Eu fazia o supletivo particular, por minha conta, foi onde eu fiz o colégio. Porque não tinha o EJA. Tinha o supletivo Atenas, aqui na Cachoeirinha, né? E eu estudava à noite no supletivo Atenas, para poder eu chegar até o ensino médio. E aí fui até onde eu fui. Mas é assim, você perguntou o que isso trouxe de bom para mim, que acrescentou na minha vida. Nossa, acrescentou tudo, acrescentou eu poder falar, eu poder me comunicar melhor. Só que é uma coxa de retalhos. Em cada lugar eu fui pegando um estamento, fui pegando coisas que foi me ajudando no crescimento educacional e no crescimento vocabulário e leituras. E aí eu participava do SESC, das atividades do SESC. Todo lugar que eu vou, ou que eu ia, eu pegava um retalhinho para emendar nos meus conhecimentos. Agora a gente já está acabando, tá bom? Sim. A gente vai mudar um pouquinho de assunto e já tem umas outras perguntinhas. Sim. Qual que é a sua relação atualmente com a Serra da Cantareira? Agora eu estou afastada. Seria, no caso, eu não tenho nada mais que me liga, a não ser o apoio, né? Mas formal não tem nada mais que me liga à Rádio Cantareira, nem à Associação Cantareira. Porque tudo vai passando. Eu enfrentei uns 5 anos de tratamento de um câncer, não 5 anos exatamente, mas aquela primeira etapa do tratamento, eu fiquei mesmo um ano parada dentro de casa. E aí vem o segmento do acompanhamento. Mas aí me tirou, eu fiquei muito magra, eu fiquei muito fraca, aí foi quando eu me afastei da Associação Cantareira. Pedi para me afastar. Mais 2 últimas perguntinhas para encerrar. Tem alguma memória marcante que você queira se deter um pouco para descrever? E a segunda pergunta seria, o que você está achando do projeto de resgate de memória atualmente? Que a gente está fazendo agora, né? Projeto de resgate de memória da Brasilândia. Eu não conheço o projeto. Né? Às vezes eu sou assim, meio sincera, as coisas caem meio de paraquedas. Não tem um noticiário, assim, um aviso, eu só recebi assim, é que tem um grupo que está querendo formar na Brasilândia abrir aqui na Brasilândia um museu. Você vem na reunião que eles vão? Eu falei, venho, porque essa história eu já contei tantas vezes que cada grupo passou por aqui, na época que eu trabalhava, era contado. Eu falei, não tem. Mas eu não sabia como é o projeto, não sabia, né, o projeto do museu. Então eu já lhe pergunto, ele vai acontecer na Brasilândia, aonde tem um local ou não? Ainda não. Só vai ficar na documentação mesmo, né? Depois que vê o físico. A gente está trabalhando na coleta de relatos de pessoas que moram aqui há bastante tempo. Para fazer isso, no começo ele vai ficar no sistema, depois que ele vai para... que aí já às vezes demora tanto que não vamos deixar só no sistema por enquanto. Isso, e aí você perguntou o que eu gostaria de me deter mais, assim, uma coisa marcante.
No Vista Alegre tudo é marcante. Para mim, viver no Vista Alegre é marcante. Vista Alegre não é para fracos. Entendeu? Melhorou bastante. E aqui tá bom. Agora, nesse momento. Mas não é para fracos. Viver no Vista Alegre, talvez o que me marcou foi mais ou menos negativo no começo, apesar que hoje está bom. Era levantar de manhã e às vezes olhar assim pela minha muretinha, que a minha casa era a parte de baixo, e ter um jovem morto aqui nessa rua de baixo. Né? Ou ver um jovem subindo correndo, querendo ainda se livrar da morte. Aqui na rua Itatiba do Sul. Ele subia fugindo ali de Elisa Maria, sentido a casa de uma tia, aqui, para fugir da morte. Ele estava sendo perseguido, só que não deu tempo. Quando ele chegou aqui no Itatiba do Sul, tem um escadão mais ou menos ali, próximo ao escadão, ele foi atingido. E aí você vê, um jovenzinho, talvez tinha uns 15 anos ou 14 anos, cair. E era assim quase todo dia. Então isso é a marca que eu tenho do Vista Alegre. Que eu vi muitas vidas perdidas. E muitos que continuaram se perdendo. Quando parou esse negócio dos justiceiros, Vista Alegre foi um lugar de justiceiros. De entrar às vezes na casa para tirar um jovem. Isso há 40 e poucos anos atrás. Para poder executá-lo, para não executar na frente da mãe ou do irmão. Né? Então aí essa fase passou, graças a Deus passou, porque chegou alguém, não que eu estou dizendo que fez bem, não sei se fez bem, se fez mal, mas depois alguém, a gente tinha uns 2 justiceiros, 3, eles foram eliminados. Aí Deus ajudou que nossos jovens pararam de morrer. Né? Assim, morreram bastante, mas não tanto. Então, Vista Alegre me marcou nisso. Nossa, eu ficava pensando, meu Deus, é aqui que eu devo estar? Mas depois aí eu pensava, não, é aqui que eu devo estar. Porque eu tenho que ajudar, eu já estava nas lutas, começando, né? É que eu tenho que ajudar. Isso melhorar, está assim, porque é abandonado, não tem nada legalizado, não vem uma polícia, não tem uma delegacia, não tem um poder público aqui na região. A gente amanhecia sem alguém para ver. Aqui mora um doente que precisa que dê uma ambulância. Não tinha estrutura nenhuma. Mas depois isso passou. Foi uma marca negativa, mas que hoje eu procuro esquecer, porque a gente conquistou muita coisa de lá para cá. E hoje o que me marca é o Vista Alegre está do jeito que ele está, meio paralisado. Mas já tem um rodoanel que passa ali, que traz uma esperança, né? Uma esperança de ter alguma saída, sei lá. A gente já temos policiamento, né? Às vezes até demais. Tem vezes que ele quer que a perua anda, tem uma blitz ali que já não deixa mais a perua andar. E nossos jovens se perderam muito nas drogas, mas estão tentando melhorar. Né? Depois de uma luta também, que também pertence à luta da igreja e à luta das obras sociais. Trabalhando nesse caminho dos jovens se valorizar mais. Saber que não tem só esse caminho, só o caminho da droga. E tem outros caminhos, né? Que são decisões. Então a gente falava sempre, eu trabalhei sempre com meus grupos de adolescentes nessa direção. Olha,
Um é porque você está num grupo que tem um menininho que usa droga, que aí ele oferece e você tem que usar. Você tem que ter decisão. Você fala, não, mas tu é isso, tu é aquilo, tu é aquilo. Não sou. Fala o que você quiser, mas eu não sou. Levanta e vai para casa. E aí você livra daquele mau pedaço que acaba deixando a pessoa um pouco querendo, mas eu vou ser, ele vai dizer que eu sou fraco, não importa o que os outros digam. O importante é a sua decisão para o bem, para se elevar, para se abaixar. Né? E é isso, eu acho que é o que me marca isso, foi um crescimento que houve. Um grande crescimento, teve vários projetos. Hoje criança não pode reclamar, a mãe não reclama mais que não tem creche, não tinha creche. Né? Então as coitadas das mães sofriam, dividindo o seu salário para pagar alguém. Aí alguém chega e pergunta, mas não seria melhor ela ficar com as crianças em vez de pagar? Não, como já tinha a que usa, aí às vezes nasceu uma criancinha, valia ainda a pena pagar para poder trabalhar, que aí dividia o salário. Em vez dela ficar sem nada, só esperando pelo salário do marido, que foi sempre salário mínimo, hoje não, hoje, por isso que eu falo para você, hoje marca. Porque hoje aqui não tem quase mais salário mínimo. Só para quem escolheu, para quem teve essa decisão. Para quem não escolheu, não tem mais salário mínimo. Né? Não tem mais analfabeto. Tudo escolha. Eu estou falando aqui de quem não escolheu. Não tem mais analfabetos. Fizeram faculdades e fazem faculdades. Meus filhos, todos fizeram faculdades. Eu tenho um filho que ele está se formando, vai se formar agora em doutorado da educação. Né? E ele é historiador, ele é sociólogo, né? E além de professor, ele começou como professor. Daí, então, quer dizer, o bairro não faz a gente. Quem faz a gente é a gente. É a coragem, é a decisão que a gente tem. 5 filhos, não perdi nenhum. E convivendo naquela realidade que eu falei. Né? Convivendo, sabendo, mãe, você viu? Mas estou falando ali, mãe. E nenhum se envolveu. Eles fizeram uma outra escolha, porque a família é muito importante. Quando vocês estiverem trabalhando com a família, é muito importante. Tem que trabalhar nessa direção. Quem salva os nossos jovens é a família. Eu salvei a minha família. Não só eu, o pai deles também. Só que às vezes fica mais para a mãe, porque o pai, às vezes já é dado, falou, não vai empinar pipa hoje. E aí a criança desobedece e vai, às vezes já dá um tapão, né? Que não resolve nada, que não educa. Esse não educa, não faz a criança ter valorizar nada, pelo contrário. E aí a mãe vem e faz um carinho, dá um abraço, olha, não faça mais, seu vai dar certo. Não tira nunca a autoridade do pai. Como o pai nunca deve tirar a autoridade da mãe. Aí chega a dar um abraço. Não, meu filho, olha, você está errado, você fez errado. Seu pai não falou, né? Então, não faça mais, porque ele está certo. E vai, é uma caminhada que as mães têm que saber, é uma sabedoria, que não se aprende no colégio, não se aprende na faculdade. Se aprende, eu diria, na igreja se aprende. Eu aprendi muita coisa na igreja. Antes eu era católica, mas católica de IBGE. Mas quando eu comecei, desculpa, eu não sei a religião, mas não importa. O que
que eu estou falando aqui, coisa de família, em qualquer religião. É família, né? Então aí eu aprendi muito depois que eu mudei a ser católica de IBGE e passei a ser católica de verdade. E ali eu levo o ensinamento, eu levo a oração, eu levo a tolerância, né? E o ensinamento de pedir perdão, desculpa, ensinar eles a pedir perdão, não é porque pisou no dedão que já vai, não, desculpa aí, não foi nada. Assim, hoje não pode mais, mas hoje, assim, não foi nada mesmo, não foi nada, amiga, foi paz. Agora, para encerrar nossa entrevista, eu queria que a senhora definisse a sua relação com o bairro em uma palavra. Amor. 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 Eu fiz pelo Vista Alegre, não, que eu não tinha que fazer, mas também foi por amor, por decisão. Desculpa, você disse que era uma palavra, mas eu falei amor. Aí tomei a decisão, por amor, tomei a decisão que eu ia ajudar a construir o Vista Alegre. Porque era aqui que eu ia criar minha família, eu não queria criar de qualquer jeito. E deu certo. Eu queria que a nossa entrevista durasse mais, mas a senhora Não tem dá. horário, já são 11h07. Muito obrigada pelo seu tempo, tá bom? Como é seu nome mesmo? É Raiza. Raiza, é que eu achei diferente. Raiza, não Raiza, Raiza. É Raiza. Você, Laís. Laís, quase lembrando o nome da minha neta. O nome da minha neta é Liz. Só Liz. Liz e Cléo. Meu Deus, são novos. Ai, obrigada, meninas. Eu gostei muito de conhecê-las. Prazer foi nosso. Com você? Laís e Raiz. Que Deus abençoe vocês, tá? Amém. E que o projeto de vocês dê certo, porque será bom para você, para os trabalhos de vocês, para a vida toda de vocês, e será bom, ótimo, para a Brasilândia. Obrigada. Nada. A senhora está liberada agora. Obrigada.